confio em meus irmãos, que são um comigo. A primeira coisa que Jesus nos traz é a confiança. E eu vou confiar em quem? Será que é na Sol? Na Marília? Não, eu não vou confiar em pessoas. Aqui, Jesus está falando com a gente em outro nível. Eu vou confiar em meus irmãos, sabendo que não tem alguém ali fora. Sabendo que eles estão em unidade comigo, em Deus. Essa é a prática da lição. Não é aqui na parte física. Eu não confio em alguém aqui que nem existe. Senão eu estaria dando realidade. Eu confio nela porque ela faz isso comigo. A gente sempre tem uma troca aqui. Então, não é essa a realidade nossa. Então, a próxima frase aqui, Jesus coloca assim, ó. Quando atacas um irmão, proclamas que ele é limitado pelo que percebeste nele. Aqui ele já vai falar sobre o ataque. A gente falou sobre o ataque ontem também. E o que é eu atacar o irmão? Eu olho para... Vamos colocar uma cena em que você não gosta daquela pessoa, ou a pessoa fez alguma coisa que as suas crenças disseram que você é contra. Então, o que você faz quando você ataca o irmão? Primeiro, você está tornando o erro que ele fez real. Então, se ele fez alguma coisa, quer dizer que tem alguém lá e tem alguém aqui para ver que ele fez alguma coisa errada. E então, toda vez que eu ataco, eu divido. E Jesus está falando, quando atacas o irmão, proclamas que ele é limitado pelo que percebeste nele. Então, a gente está percebendo pela parte limitada dele, a gente não está vendo o ilimitado, né? Então, terceira coisa aqui que ele coloca, no próximo parágrafo, segundo parágrafo, a percepção tem um enfoque. O que é isso? A gente estudou isso no estudo sobre a projeção. Então, toda vez que eu estou nessa cena e eu foco naquilo que está acontecendo na cena, o que eu vou... Quais são as minhas reações nessa cena? Eu posso projetar ou eu posso perdoar. Então, aqui Jesus está falando, a percepção tem um enfoque. E é isso que dá consistência ao que vês. Apenas muda esse enfoque e o que contemplas mudará consequentemente. Então, se eu estou na cena e eu vejo alguém ali que ou eu não gosto, ou fez algo que foi contra as minhas crenças, o que eu posso fazer naquele momento? Ou eu vou me identificar e vou projetar. Ou eu vou perdoar e ver que não tem, que aquilo não é real. Então, toda cena que a gente coloca o nosso foco na cena e muda esse foco, se antes eu não gostava de uma pessoa e agora eu mudei o foco e digo, mas isso não é a realidade. Essa lição, quando ele diz, confio em meus irmãos, que são um comigo, é para cada vez que a gente vê algo na cena que está contra as vontades das suas crenças, é esse passo ao lado e lembrar, não, eu não estou tendo esse sentimento, isso não é real. Essa pessoa que eu vejo, que eu penso que está lá fora, também não é real. Então ali a gente já se posiciona em um lugar da mente, onde a gente pratica o verdadeiro perdão, que é não dar realidade para aquilo que eu gosto ou não gosto na pessoa, isso que eu estou vendo aqui na cena, eu descanso. Nesse lugar a gente consegue descansar e dizer não é real. Ontem, eu vou contar um exemplo que aconteceu aqui comigo. Ontem eu quis ler a lição. Falei, deixa eu preparar a lição, porque por enquanto a gente ainda precisa vir aqui preparar uma lição. E eu comecei às 5 horas, eu sentei para começar a preparar a lição. Eu acho que eu nunca fui tão interrompida na minha vida igual eu fui ontem. Eu consegui ler a lição, era 8h30 da noite, eu estava sentada desde as 5. Cada hora era alguém me chamando, era um problema para resolver. E teve uma hora que a minha filha falou, mãe, eu preciso de uns papéis para eu desenhar. Aí eu já estava assim, brava. Eu falei, mas não é possível que eu não vou conseguir ler essa lição hoje. Isso já era quase 8h30 da noite. Eu levantei brava, fui
pegar a folha para ela. Que eu lembrei, falei, gente, olha só, quem está fazendo lição, quem tem que fazer lição. E ali, sem querer, você começa a rir. Porque você percebe de quem está vindo essa raiva. Que palhaçada, como diz aqui, né, o pessoal. Mas que palhaçada. E aí você descansa, fala, gente, eu não tenho que fazer lição nenhuma, eu não tenho nada disso. E ali a lição fluiu. Eu sentei ali, 9 horas eu já tinha terminado. Falei, olha, só eu fiquei das 5 às 8h30 lutando com pensamentos de que eu tenho que fazer, eu tenho que ler, e cada hora uma interrupção. Então, foi uma experiência de ver que não tem. E nesse momento você muda o foco. Se antes você estava com raiva, ele fala aqui também, que quando a gente sente um momento de raiva, aí a gente para, ele até dá uma oração aqui para a gente repetir nesse momento. Ele fala assim, ó, assim por um momento, sem considerarmos passado ou futuro, se os bloqueios surgirem, nós os transcenderemos, instruindo nossas mentes a mudarem de enfoque. Então, a gente muda o foco, e ele coloca aqui, instruir as nossas mentes. A gente vai pegar essa instrução, instruir, gente, a nossa mente, ela é instruída. Jesus nos ensina todas essas lições, ele fala, é a mudança na nossa mente. Então, nós instruindo as nossas mentes e diz, não é para isto que eu quero olhar. Confie, meus irmãos, que são um comigo. Então, na hora a gente muda o foco, não é para isso que eu quero olhar. Então, qualquer situação ali que te tirou do sério, deu aquela raiva, às vezes você olha para alguém e fala, ai, nossa, essa pessoa de novo aqui, ai, não. Muda o foco. Olha para aquilo. Não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos que são comigo. Na hora você lembra onde que está a sua mente verdadeiramente, não é aqui. E outra coisa que Jesus coloca aqui, ele fala lá no parágrafo 4, que a gente fica muito preocupado com a nossa prática. Às vezes a gente fala assim, esse curso está difícil, eu não consigo praticar, eu estou aqui na lição 181 e até agora eu não pratiquei direito. E isso ele fala, a gente fica ali olhando para o passado. Ele fala assim, como poderia isso ter importância, pois o passado se foi. O futuro é apenas imaginário. Essas preocupações não passam de defesas. A gente coloca isso na frente, às vezes até para parar de fazer a lição. Fala, não, eu vou ter que voltar lá na primeira, porque eu acho que eu não fiz direito, não. Eu não estou fazendo igual fulano está fazendo muito melhor que eu. E olha quanta defesa a gente coloca até nas próprias lições. A gente não vai além disso. E ele fala, não tem passado, não tem futuro. Ele coloca aqui, é agora. Ele enfoca muito esse momento agora, é no presente, é no agora, não é nesse presente do ego, não, é no agora, onde a nossa consciência sai daqui dessa linha e vai para esse lugar, que é até o lugar de graça, que a gente falou ontem. Então, eu vou ler aqui só o finalzinho, né? Que ele fala assim, não olhamos nem para frente, nem para trás. Olhamos diretamente para o presente. E depositamos a nossa confiança na experiência que pedimos agora. Então, com essas lições agora, nós vamos pedir por essa experiência. A nossa impecabilidade é apenas a vontade de Deus. E aqui ele nos ensina também a questão da impecabilidade. Quando a gente olhar para o irmão e ver esses pecados, esses erros que a gente olha nas cenas, a gente se lembrar dessa impecabilidade, porque assim como eu vejo o irmão, é como eu me vejo. Então, se eu vejo o irmão ali cometendo um erro, aquele ali é um ladrão, ele é... Na forma, você vê aquele tanto de coisa, mas a gente não fica na forma. A gente vai além, não tem como ele ser um ladrão. O Filho de Deus, ele é impecável. E assim como eu vejo o irmão, eu vejo a mim mesmo. Nesse momento, confie em meus irmãos, que são um comigo. Assim como eu te vejo, eu me vejo. Ou seja, como o único Filho de Deus, impecável. E a nossa impecabilidade é apenas a vontade de Deus. Isso é o que Deus vê no seu Filho, o único.
que nunca se separou, a impecabilidade. Deus não vê isso aqui, essas formas, cheia de pecado, entre aspas, cheia de erro. Deus não vê isso aqui. O que Deus vê é o Filho impecável, que é para esse lugar na mente que a gente vem buscar. Jesus coloca aqui na introdução esse comprometimento unificado, a gente voltar para esse lugar de unidade na mente. Nesse instante, a nossa vontade é una com a sua. Então, nesse instante onde a gente não vê mais o pecado no irmão, aqui na separação, a gente vê a nossa vontade unificada com a vontade de Deus.